Lucro ou pessoas? Essa é a grande questão que uma análise bem crítica da nossa ordem econômica global coloca na mesa. Vamos dar uma olhada em como instituições que a gente conhece, como a Organização Mundial do Comércio e acordos famosos como o NAFTA, são vistos não exatamente como motores de prosperidade para todo mundo, mas, segundo a fonte que inspira essa nossa conversa, como verdadeiras ferramentas de poder. Globalização, livre comércio, crescimento econômico, a gente ouve esses termos o tempo todo, né? Eles são usados para pintar um quadro bem otimista, um mundo cheio de oportunidades com a promessa de prosperidade para todo mundo. É aquela narrativa que está sempre aí, um mercado aberto que, no fim das contas, beneficia todas as nações. Só que a análise que a gente vai examinar hoje chega com uma pergunta fundamental. Essa tal prosperidade, ela é para todo mundo mesmo? A ideia aqui é nos convidar a olhar um pouco além das promessas e investigar quem, de fato, sai ganhando nessa ordem global. Então vamos começar entendendo quais seriam as ferramentas desse poder. A fonte que estamos usando aqui identifica algumas instituições que são peças-chave, sabe? E que seriam usadas para expandir o controle das grandes corporações em uma escala global. E no centro de toda essa discussão está um conceito, o neoliberalismo. A fonte o define de forma bem direta como um conjunto de políticas que, na prática, permite que um grupo pequeno de interesses privados controle o máximo possível da vida em sociedade. E tudo isso com um objetivo bem claro: maximizar os seus próprios lucros. E aqui a gente vê como a história foi contada oficialmente. Essa citação do New York Times mostra como a Organização Mundial do Comércio, a famosa OMC, foi vendida para o público, como um jeito de exportar valores americanos positivos, tipo a livre concorrência. Essa era a doutrina, a ideia oficial. Mas a análise faz um contraponto bem forte entre essa doutrina e o que ela descreve como a realidade. De um lado você tem a promessa de desregulamentação, competição justa para todo mundo. Do outro lado, segundo a fonte, o que foi criado, na verdade, foi uma ferramenta que permite aos Estados Unidos intervir na economia de outros países, garantir investimentos para suas próprias empresas e, no meio do caminho, esmagar monopólios locais, mesmo aqueles que tinham o apoio do governo local. Ok, vamos para a próxima parte e ver como isso tudo se desenrola na vida real. Agora, o foco é nas consequências humanas dessas políticas. E para isso, a gente vai usar dois estudos de caso bem específicos que a fonte menciona. O primeiro caso nos leva até o Haiti. Vamos analisar como políticas internacionais tiveram um impacto direto num setor que era vital para a economia deles, a produção de arroz. Olha, é fundamental entender de onde eles partiram. Antes dessa intervenção de instituições financeiras globais, o Haiti era praticamente autossuficiente na produção de arroz. A agricultura local dava conta de alimentar a nação. E aí, o que aconteceu? A fonte descreve um processo passo a passo. Primeiro, a OSD e o Banco Mundial pressionaram por uma liberalização da economia haitiana. Isso levou à eliminação das tarifas de importação. De repente, da noite para o dia, os agricultores locais tiveram que competir com o agronegócio americano, que, por sua vez, recebia subsídios gigantescos do seu próprio governo. O resultado, segundo essa análise, foi a destruição completa da agricultura local. E este gráfico aqui ilustra o resultado de um jeito muito claro. Hoje, o Haiti produz só metade do arroz de que precisa. O país que antes se sustentava virou dependente de importações, principalmente dos mesmos produtores subsidiados que ajudaram a quebrar o seu setor agrícola. É uma situação bem complicada. O nosso segundo estudo de caso é o famoso Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. A fonte aqui argumenta que, por trás de todas as promessas públicas, existia um objetivo bem diferente, que não era falado abertamente. Para conseguir apoio, o NAFTA foi vendido com base em promessas muito otimistas. A conversa era de mais empregos, benefícios fantásticos para todo mundo e uma perspectiva econômica que era claramente positiva. A imagem era de um acordo em que todos sairiam ganhando. Só que um estudo encomendado pelo próprio NAFTA, e que a fonte cita, revela uma outra face da história para os trabalhadores. Depois do acordo, ameaçar transferir a produção para o exterior virou uma tática super comum para impedir que os trabalhadores se sindicalizassem. Isso aconteceu em quase metade dos casos. E não era só ameaça, não. A taxa de fábricas que realmente fecharam as portas depois de uma campanha de sindicalização bem-sucedida simplesmente triplicou. Então, aqui está o ponto central. A análise afirma que o objetivo real do NAFTA não era o livre comércio para todos, mas sim amarrar o México a um conjunto bem específico de reformas neoliberais. Essas reformas até criaram um milagre econômico, sim, mas um milagre que beneficiou principalmente os investidores americanos e a elite rica do México.
Mas por que amarrar o México? Bom, a fonte argumenta que era uma jogada de prevenção. A meta era garantir que nenhuma futura abertura democrática, ou seja, nenhum governo eleito pelo povo mexicano, pudesse voltar atrás nessas reformas que eram tão boas para os interesses econômicos dos Estados Unidos na região. Juntando esses dois casos, a gente volta para aquela questão central que dá nome a esta análise. O que está sendo priorizado de verdade na ordem global? A conclusão geral da fonte é bem direta. Muitos acordos de livre comércio, na prática, não criam um mercado livre de verdade. Pelo contrário, eles acabam funcionando como uma forma de protecionismo para os mais poderosos, protegendo as grandes corporações da concorrência e do risco, ao mesmo tempo em que deixam os mais vulneráveis totalmente expostos. A fonte identifica um padrão que ela chama de socialismo para os ricos. Nesse sistema, o que a gente vê é o seguinte: governos intervêm para salvar corporações gigantes da falência. Dinheiro público financia indústrias de ponta e os lucros ficam nas mãos de poucos. Enquanto isso, os riscos e os prejuízos são socializados, ou seja, pagos por toda a população. A tal disciplina de mercado, aquela coisa dura, acaba sendo imposta principalmente aos pobres. No fim das contas, essa análise toda nos força a fazer uma pergunta essencial sobre o mundo em que a gente vive. Quando as decisões são tomadas numa escala global, qual é a prioridade final? É o bem-estar da maioria das pessoas ou é o lucro de uma minoria? A resposta para essa pergunta, segundo esta fonte, é o que define quem ganha e quem perde no jogo da economia global.